Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Sentimento Tricolor. Meu nome é André Luiz, sou personal trainer, tenho 40 anos, tricolor desde que nasci. Tá chegando no canal agora, não me conhece ainda, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ativa as notificações para você poder receber todo o conteúdo feito por mim aqui no canal Sentimento Tricolor. Não esquece de deixar um comentário, me dizer o que você achou do vídeo, se você concorda ou discorda com o que eu falei. E se puder me ajudar mais um pouquinho, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. Porque aí a informação vai chegar para o maior número de torcedores do Fluminense e talvez a gente consiga fazer uma reflexão melhor sobre o assunto desse vídeo de hoje, galera. Nesse vídeo de hoje eu não trago bomba, eu não trago nenhum... Esse vídeo é uma reflexão que eu, como torcedor, fiquei me perguntando durante todo o dia de hoje. Vamos lá. Calegari e Luiz Henrique foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-20. Quando eu recebi a notícia, quando eu fiquei sabendo, eu comemorei, eu falei, caramba, Calegari para a seleção, que bacana, legal, né? É o sonho de todo jogador ir para a Seleção Brasileira. Aí ao mesmo tempo eu parei e falei, ops, Calegari para a Seleção Brasileira, isso significa desfalcar o Fluminense. Aí fui buscar o período na qual eles iam ficar junto com a Seleção Brasileira. Período eles vão se apresentar, no caso, na segunda-feira, amanhã, dia 7 de dezembro, e vão ficar até o dia 18. Aí eu falei, ok, é alguma eliminatória para a Copa do Mundo, é algum torneio sul-americano, é alguma competição, né, bacana? Não, é um quarteto que a Seleção Brasileira vai disputar na categoria Sub-20. Aí eu falei, ok, então o Calegari vai ficar fora do jogo, Calegari e Luiz Henrique vai ficar fora do jogo contra o Vasco e contra o Atlético Goianiense. O jogador tem 18 anos, é titular absoluto do time do Fluminense, o Calegari. O Luiz Henrique não é titular, mas sempre entra e ajuda. E muitos torcedores cobram do Odair Hellmann que o Luiz Henrique seja titular no lugar do Wellington Silva. E eu sou um desses. Eu acho que o Luiz Henrique tinha que ter mais oportunidades como titular. Na minha opinião, não tem entrado bem, não tem mostrado, mas aí isso depende de uma série de fatores. O momento que ele entra no jogo, o esquema do time não está favorecendo muito ao futebol que ele pode apresentar, mas isso é uma outra discussão. Se o Wellington Silva está tendo muitas chances, eu acho que o Luiz Henrique deveria ter também. Afinal de contas, o Luiz Henrique foi convidado pelo Tite a participar de treinamentos com a seleção principal. Ou seja, vem futuro no garoto. E no Fluminense ele é reserva. Isso é um outro assunto, ok? O Odair Hellmann ontem, eu estou gravando esse vídeo um dia depois do jogo contra a nossa espetacular vitória contra o Atlético Paranaense. Esse vídeo vai ser postado na segunda-feira de manhã. E o Odair Hellmann deu uma entrevista. Aí nas perguntas que os repórteres, os setoristas fizeram para ele, perguntaram sobre a convocação do Calegari. E eu vou ler para vocês aqui, ó, abre aspas para o Odair Hellmann. Claro que a gente gostaria de contar com o Calegari, mas também não dá para ficar toda hora que os jogadores são convocados pedir para eles serem desconvocados. Tirarem a possibilidade deles de irem para a seleção brasileira. Eles também querem ir para a seleção, é um sonho de criança. Também é um sonho individual de cada atleta. Mas a gente vai saber administrar essa situação toda. Fecha aspas. Pois é, nesse caso agora o Odair falou que não pode ficar toda hora pedindo a desconvocação do atleta. Vamos lá. O Luiz Henrique foi convocado para um torneio também, para um período de treinamentos, na verdade, nem um torneio era. O Fluminense solicitou que o Luiz Henrique fosse desconvocado. A CBF não desconvocou e o Luiz Henrique desfalcou o Fluminense durante um longo período. Atletas do Vasco e do Corinthians, na mesma situação, pediram a desconvocação. A CBF não autorizou. Os clubes não mandaram o atleta e nada aconteceu. Sabe por quê? Porque não é data FIFA. O clube não é obrigado a ceder. Eu vou tentar fazer uma análise pelos dois lados, tá, galera? Eu fiz um vídeo agora, ontem, falando justamente sobre o Calegari, que ele está tirando o passaporte europeu. Ele, se não me engano, a bisavó dele é italiana e ele está buscando esse passaporte para quê? Para ter uma porta de entrada maior em clubes da Europa. É o sonho de todo jogador e a gente sabe que mais cedo ou mais tarde esses atletas, se performarem em alto nível, vão para a Europa. O Calegari tem contrato com o Fluminense até 2025, por exemplo. Então o Fluminense está bem protegido em relação a isso. E o Odair falou que não dá para tirar o sonho do atleta. Eu conversei há um tempo atrás com um agente de atletas que antes dele ser agente de jogador, ele já trabalhou como gerente de futebol em vários clubes. E uma vez eu perguntei para ele assim, cara, qual é o critério para um jogador, às vezes, da mesma idade, com nível de futebol muito parecido,
Um tem uma multa rescisória de 40 milhões de reais e o outro não valeu a bananada e uma paçoca. O que define isso? Qual o critério? Ele falou, cara, é principalmente convocação para a seleção de base, quando o garoto é novo, ser convocado para a seleção sub-15, sub-17, sub-20, e mesmo muito novo, ele ser titular do time principal. Isso valoriza demais o passe do atleta e faz ele ter uma multa muito grande. Porque os clubes do exterior entendem que se ele é convocado para a seleção do país dele é porque ele tem potencial, vale a pena fazer o investimento. Eu falei, ok. Aí, isso é o lado do atleta, é um sonho dele. O Odair falou que o Fluminense não pode impedir o sonho do atleta de ser convocado para a seleção. Ok. Por outro lado, o Fluminense, todos nós sabemos, deve aí quase 700 milhões de reais, está afundado no atoleiro, e a gente sabe que a única forma, a gente pede o tempo todo, né? Eu cobro aqui com vocês o tempo inteiro, vamos pagar dívida, vamos pagar dívida, vamos pagar dívida. Da onde o Fluminense vai tirar dinheiro para pagar dívida? Vocês acham que é com o patrocinador master, pagando 8, 10 milhões por ano, menos de 1 milhão por mês? Esquece. Isso aí é para ajudar a pagar salário, ok? Esse é o primeiro ponto. O principal ativo que um clube, não só o Fluminense não, todos os clubes de futebol têm, infelizmente ou felizmente, aí fica a critério de cada um avaliar se isso é bom ou ruim, são as suas joias, os seus garotos da base. Então a única chance que nós temos de sair dessa situação de dívida altíssima é vendendo os nossos jovens jogadores, não tem jeito. O Marcos Paulo já é a bola da vez, ó, desde o início do ano que o Mário já vinha falando. Aí agora está nessa situação aí de possivelmente o Marcos Paulo sair de graça. Quem quiser entender a situação do Marcos Paulo, tem um vídeo aqui no canal, ele está com um troféuzinho na mão, segurando, e o título é "E agora? O que será?". Aí dá uma olhadinha lá que você vai entender a situação do Marcos Paulo. Então, pelo lado do clube, eu entendo também. Né? O clube precisa vender o atleta. Eu não estou falando que o Calegari vai ser vendido agora não, tá? Pelo amor de Deus. Mas o primeiro passo já foi dado, ele tirar o passaporte europeu. O segundo passo já está sendo dado. Ele foi convocado pela primeira vez. Primeira vez eu não sei se o Calegari já tinha passado por outras categorias pela seleção brasileira, tá? Não vou dar uma informação para vocês que eu não tenho certeza para não falar besteira. Mas pelo menos desde que quando ele chegou ao time principal, é a primeira vez que ele está sendo convocado. Então o segundo passo para poder valorizar o passe desse atleta também já foi dado. Sabe qual é o terceiro passo? Chegar uma proposta boa pelo Calegari e o Fluminense vender, porque o Fluminense precisa vender as suas joias. Então, veja bem, a gente está contextualizando aqui todos os lados. Falei do atleta, que é o sonho dele para a seleção brasileira. Ok. Também entendo o lado do clube pedir para não liberar o atleta, porque ele indo... Isso eu só estou falando do Calegari, né? Tem a situação do Luiz Henrique, tá? Isso vale para os dois. Tem a situação do clube que quer colocar o garoto na seleção brasileira porque sabe que isso valoriza o atleta e no futuro, próximo, médio prazo ou a longo prazo, o Fluminense vai poder receber por isso. Agora eu vou... Já olhei os dois lados, atleta e o clube. Agora, junto com vocês, eu vou olhar aqui o nosso lado. Será que ninguém pensa no torcedor, não? O Fluminense tá... O Odair falou que não pode acabar com o sonho do garoto de ir para a seleção brasileira. Ok. O Fluminense também quer ganhar uma grana futuramente com a venda dele. Ok. Só que a nossa campanha esse ano no Campeonato Brasileiro é a melhor, uma das melhores da década. Talvez só perca para 2010, 2012 e não sei se foi 2014 ou 2015, que nós tivemos uma performance melhor. Mas com certeza absoluta, dos últimos 5 anos, é a nossa melhor campanha. Com chances reais de uma vaga na Libertadores da América. E eu não estou falando de pré-Libertadores, não. Nós estamos hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, na 5ª posição a 1 ponto do G4. 1 ponto. Será que realmente tem que colocar nesse momento do campeonato a posição do atleta, a vontade do atleta, a vontade do clube de valorizar? Será que não é mais fácil segurar esse garoto? São 2 jogos importantíssimos. Eu sempre bato na tecla com vocês. Falei na live pós-jogo ontem, foi o título da live. Faltam 20 pontos. Esses 2 jogos que o Luiz Henrique e o Calegari vão ficar fora, obviamente, 2 jogos podem ser 6 pontos. De 20, a nossa necessidade de pontos para uma pré-Libertadores, que é o cálculo que eu tinha feito, pode cair para 14 pontos. Será que isso não vale mais a pena do que realizar o sonho do atleta ou valorizar o atleta para ser vendido mais caro lá na frente, galera? Será que é só financeiro, vontade pessoal? E a nossa vontade? E a vontade do clube? A ambição de conquistar uma vaga na Libertadores? Algumas pessoas ainda acreditam em chance de título e matematicamente tem.
apesar de eu não achar que essa não é a onda que o Fluminense deve surfar. A nossa onda deve ser a Libertadores e a pré-Libertadores. É uma situação muito real pra gente. Pensa no lado de todos, mas não pensa no lado do torcedor. A única coisa boa, entre aspas, disso tudo, é que quando o Odair fala aqui que a gente vai saber administrar essa situação toda, ele cita o Daniel, que é o Dani Bolt, que é um jogador que eu já vinha pedindo para ser testado na lateral direita. Ele é do Sub-23, para quem não conhece. Eu já venho pedindo a participação do Daniel no time de cima, porque o Julião a gente sabe que não dá, a gente já conhece, a gente já sabe o que ele pode entregar, o que ele não pode entregar. Acabou. O Daniel a gente não sabe. Ele jogou 5 minutos contra o Goiás, se eu não me engano, entrou no finalzinho. E quem já bateu, deu 3 chutes para gol, já jogou pelada na rua, sabe que o garoto tem um toque de bola diferenciado. Não é pereba, não é perna de pau. Tem que ser testado no time de cima. E o Odair deu essa deixa, que ele vai saber administrar, porque o Daniel, segundo o Odair, tá voando no Sub-23 e merece uma chance. Agora, será que ele vai merecer uma chance para ficar no banco do Igor Julião? Ou será que ele vai subir para ser titular? Essa é a pergunta que eu me faço. E no ataque, na situação do Luiz Henrique, a gente vai ter menos uma opção. Porque ele vai desfalcar o Fluminense contra o Vasco, apesar de não ser titular, sempre praticamente entra em todos os jogos. Não teremos a opção do Luiz Henrique contra o Vasco e contra o Atlético Goianiense. Que se a gente conquistando esses 6 pontos, a gente vai estar cada vez mais perto do primeiro objetivo, que é somar o número de pontos que tem sido a média dos times que ficam até 6º lugar no Campeonato Brasileiro. O Fluminense precisa atingir 59 pontos. 59,60. É a pontuação média de todos os clubes que ficaram no G6 no Campeonato Brasileiro. Aí eu te faço a pergunta, o que você acha? Será que vale a pena realizar o sonho do garoto, o clube valorizar o seu patrimônio e, de repente, não é abrir mão, mas perder uma possibilidade de desfalcar o time em 2 jogos importantíssimos por causa desses outros objetivos? O que você acha? Reflete sobre isso e deixa aqui nos comentários. Vamos trocar uma ideia lá nos comentários desse vídeo. Vocês vão falar o que vocês acham e a gente vai trocar uma ideia ali sobre isso. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Saudações tricolores.